Boa tarde para quem estiver por aí agora. Boa noite para quem for ver depois. Bom dia se estiver vendo pela manhã. Eu sou Braulio Jorzella. Estou aqui para mais uma live dessa série de lives da quarentena. E a live de hoje é uma live bastante especial, específica, com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Valéria Eunice, que é uma advogada que luta pelo direito das mulheres, que luta pelo direito das mulheres em relação à violência obstétrica, dentre várias outras questões também relacionadas ao direito das mulheres. E não poderia ser diferente agora, nesta época de quarentena, ela está imbuída na causa que leva a proibições dentro das maternidades e algo que possa estar interferindo no processo natural do parto. E aí, para isso, nós vamos falar então do direito acompanhante e do direito a ter a sua doula no parto. E também vamos falar de um outro assunto, que é o assunto telemedicina, que é quando as pessoas podem se consultar através de plataformas online e como que o Conselho Federal de Medicina está vendo isso, tá? Então serão esses três assuntos que nós vamos falar hoje: acompanhantes, doulas e telemedicina. Deixa eu ver se a Valéria já está por aí. Deixa eu ver se está por aí, Valéria. Se estiver, me manda um oi e pode mandar a solicitação para a entrada na live, tá? Bom, enquanto a Valéria não está aqui, deve estar chegando, porque eu falei com ela agora há pouco, eu vou falar para vocês baseado no que... Ah, a Valéria tem. Eu vou falar baseado no que nós vamos conversar aqui, tá? E aí, a Valéria me passou aqui uma atualização sobre informativo sobre o direito do acompanhante e vou me basear nisso aqui. Essa atualização aqui foi 27/3, né? E aí, baseado nesse documento que ela me passou, eu vou fazer algumas perguntas para ela, dentre outras que podem surgir aí, que vocês também podem fazer, tá? Valéria, você precisa me mandar a solicitação para entrada na live. Deixa eu ver, está aqui. Pronto, já. Sim, estou ouvindo. Tá faltando só aparecer a imagem, deve estar carregando aí. Tá carregando. Bom, enquanto isso, para quem está entrando agora, nós estamos esperando a Valéria Eunice entrar. Ela é uma advogada, daqui a pouco eu quero que você fale melhor sobre quem você é, mas ela é uma advogada que defende várias causas aí femininas, dentre elas questões relacionadas a gestantes. E aí vamos falar então da lei do acompanhante, como está sendo ou não cumprida em alguns lugares, e vamos falar também da permissão de entrada de doulas, tá? Ainda está carregando. Não apareceu ainda não. Conexão sua tá boa por aí? Estão dizendo aqui, ó, a pessoa que tem o Instagram Parir com Respeito, aqui em BH está proibido por tempo indeterminado até no hospital que defende parto humanizado, que eu imagino que seja Sofia Feldman, né? Bom, mas nós vamos falar Apare- tudo isso, a Valéria tá aí agora. Apareceu? Deu certo. Sim, Ah, viu? apareceu. Não sei se é só para mim, mas eu tô achando... Ah, não. Pronto. Eu que estava com o volume um pouco baixo mesmo. Tá bom. Bom, bem-vinda, Valéria. Finalmente deu certo. Obrigada, Braulio. Ontem eu tive um trabalho de parto e aí a gente precisou cancelar, mas obstetrícia é assim mesmo, a gente vive em os partos, primeiro parto, depois o resto. Deu tudo certo? O bebê nasceu? Era menino ou menina? No fim não nasceu, era um trabalho de parto que ainda não desenrolou, a gente achou que ia nascer, mas acabou não nascendo, e então ainda estamos na espera ainda. Vai ser Mas deve porreta, nascer hein? por aí. Já chega É, desmarcando live, já e nem nasce. Não, eu escolho não desistir, não é, vou nascer hoje não. foi só um alarme falso, na verdade, no fim das contas. Legal. Bom, seguinte, Valéria.
Primeiro, fala rapidamente aí quem é você para quem não te conhece, por que que você está nessa causa, né? Qual é esta causa, e aí vamos depois direto ao assunto. Tá ótimo. Então, meu nome é Valéria, eu sou advogada, trabalho na área de saúde, direito empresarial também, nessa questão hospitalar, e eu estou, na verdade, eu sou militante jurídica, né? Eu não consigo ver uma encrenca em qualquer lugar do país, eu tô lá no meio. Ah, é lá na Bahia. Não, peraí. Parece que eu tô com pouca coisa pra fazer, deixa eu arrumar uma confusão ali no Rio de Janeiro. Então, tudo que se relaciona a parto, a nascimento, para mim é uma paixão, assim, militar nessa área. Já apresentei 2 artigos sobre violência obstétrica. Eu milito especificamente também em um recorte da violência obstétrica que poucas pessoas falam, que é a assistência da mulher surda, né? Eu faço um trabalho aqui com a Associação das Mulheres Surdas de Goiânia, que é a cidade onde eu moro. Uhum. E essa questão, por exemplo, de ausência de intérprete, né, no momento do parto é gravíssima. É uma violação dos direitos humanos das mulheres surdas. E eu já fiz alguns trabalhos que foram publicados na Inglaterra, nos Estados Unidos, e apresentei um também na Alemanha sobre as mulheres surdas, a ausência de assistência adequada, né, a violação da comunicação, e também a respeito de uma cidade aqui de Goiás, que chama Trindade, que tem mais de 100 mil habitantes, e lá não se faz parto vaginal, só apenas faz parto cesariana e agendada, né? 2 vezes na semana. Isso declarado, e é como se fosse uma coisa muito natural. Então, a respeito desses artigos, desses trabalhos, já publiquei artigos, e nós, pelo Nascer Direito, né, o meu escritório também tem uma atuação muito específica nesse caso, mas eu sou diretora estratégica hoje do Nascer Direito, que é um coletivo que eu tenho muito orgulho de participar, que é o Coletivo Nacional de Advogadas, e nós emitimos pareceres para apoio, por exemplo, nessa questão de assistência à saúde da mulher no momento do parto, puerpério, enfim, da gestação, e nós estamos aí trabalhando 24 horas por dia, à noite, de madrugada, final de semana, para militar a respeito disso. E, recentemente, tomei posse como presidente de uma comissão de combate à violência obstétrica da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas. E é uma associação que está fazendo um trabalho muito bonito aqui em Goiás. Nós estamos militando em questões de projetos de lei para defender mulheres surdas, fazendo projetos que chama Projeto Parto Legal, que é fazer palestras assim, em faculdades. Que mais? A gente está fazendo acordos com a Secretaria de Saúde, que está nos atendendo super bem. A gente deu uma parada agora por causa da quarentena, mas alinhando aí assistência mesmo, com uma assistência colaborativa entre pacientes para fortalecer esse elo, né, do paciente e o médico, valorizando sim o papel do médico, né, trazendo uma linguagem não violenta, uma comunicação não violenta. E nós estamos aí, inclusive, em parceria com a Reúna, viu, Braulio? A Daphne participa das nossas reuniões desse trabalho que a gente faz. E é isso. E outra coisa, eu não posso deixar de falar desse trabalho maravilhoso, mas a resolução que proibia o plano de parto, que foi cassada pela justiça, foi feito tudo começou por uma denúncia nossa do Nascer Direito. Então, a gente está aí, enfim, caçando confusão para todo lado. Confusões boas, né? Confusões que melhoram, para melhorar, para garantir os direitos das mulheres, para garantir os direitos de bebês, né? E confusões super do bem, né? Isso que é bom que fique claro para todo mundo. Sim, sim. Então, Valéria, vamos direto ao ponto aqui, vamos falar primeiro sobre a lei do acompanhante, tá? Que esse documento que você me passou aqui é sobre a lei do acompanhante. Isso. E aí depois a gente fala sobre dolo também e fala sobre telemedicina. Bom, tá. Para quem não sabe, no Brasil a gente tem uma lei federal que é a número 11.108 de 2005, tá? E essa lei, ela garante, né, juntamente também com a RDC, que é a Resolução da Diretoria Colegiada, da Anvisa, que é a número 36 de 2008, garantem, dentre várias outras resoluções aqui também, que a pessoa tenha um acompanhante durante seu trabalho de parto. Livre escolha, né, da mulher, né, lembrando que o direito ao acompanhante não é do acompanhante em ser um acompanhante, mas sim da mulher em ter um acompanhante, até porque se a mulher falar, não, eu não quero ninguém, ninguém pode entrar, porque é ela que define ter ou não acompanhante. Não pode, por exemplo, o parceiro dizer assim, não, eu tenho o direito de assistir o parto, o nascimento do meu filho. Se a mulher falar que não, é não, né, Valéria? Então, primeiro fala sobre a lei do acompanhante, independente da era coronavírus,
e fala um pouco dela aí é, é, sobre essa questão mesmo. O direito é sempre da mulher, né, e não do acompanhante, né? Sim. Isso é muito curioso, né? Que uma vez eu estava acompanhando eu acabei ficando amiga de uma cliente minha, e eu fui acompanhar o parto dela, e me proibiram, né, de entrar, né? E foi proibir logo quem? A advogada. Aí o Uhum. que eu fiz? Tentei amigavelmente, conversei e tudo mais, argumentei e não deu certo. E aí acabei chamando a polícia mesmo. Por quê? Porque a polícia, ela pode registrar um BO para fins de proteção de direitos humanos, né? Isso está dentro das naturezas dos serviços da polícia. Poucas pessoas sabem, não é só para denunciar crimes, né? E, Uhum. e no caso dela até poderia configurar crime, porque constranger alguém depois de ter reduzido, porque eles me tiraram da sala após anestesia, pode configurar constrangimento legal, que é um crime do Código Penal. Então, quando Uhum. você tirou o direito dela e ela estava sob efeito da anestesia, ou seja, reduziu a capacidade dela por uma questão de medicamento, a fazer o que a lei não permite, ou o que a lei permite, né, no caso, pode Uhum. configurar constrangimento ilegal. Então, poucas pessoas até... Eu nem coloquei isso na cartilha, que é um pouco polêmico, é um entendimento, na verdade, então eu nem coloquei isso na cartilha para não causar muita polêmica. Mas então, o direito do acompanhante foi garantido pela Lei Federal 11.108, e ele foi englobado como uma assistência do SUS, né? E ainda teve uma discussão se cabia para particulares ou não, enfim, aí se entendeu que era para todos, né? E se você observar, ele fala parto, acompanhante no parto, pós-parto, imediato, né? Ele não Uhum. fala acolhimento. A palavra acolhimento, em algumas maternidades, na hora do acolhimento, principalmente as públicas, elas mantêm essas gestantes sem um acompanhante. E a parte do acolhimento, ela já vem por uma extensão de direito pela resolução 36 da Anvisa, né? Então, Uhum. a Anvisa fala acolhimento, parto e pós-parto imediato, né? E Uhum. aí vem o ECA, né? O ECA fala já gestação. Então, algumas Uhum. mulheres não sabem que, por exemplo, elas podem ser acompanhadas durante exames, né? Então, Uhum. o ECA já englobou a gestação. Então, a mulher, a todo momento, ela tem que estar... Se você pegar todas essas legislações, ela tem direito de ser acompanhada todo momento. Não é só Uhum. no parto, não é só Uhum. pós-parto, entendeu? Porque algumas maternidades permitem só no pós-parto. Então, na Uhum. verdade, é uma interpretação unificada, é Uhum. sistemática de todas essas leis. E é muito interessante, Braulio, sobre os planos particulares, né? Tem muitas maternidades restringindo, né, o direito das mulheres nas questões particulares, né? Quando você for observar, por exemplo, a resolução normativa 428 de 2017 da ANS, né, que dita e regula os planos particulares, ela, curiosamente, no artigo 22, quando se trata de acompanhante de criança, idoso, né, eles falam que pode, por prescrição médica, por recomendação médica, eles podem retirar esse direito. Nesse artigo 22 não engloba o direito da gestante, ou seja, pela interpretação do 428, demonstra que esse direito da mulher é absoluto. É assistência realmente Uhum. básica. Ele não pode ser tirado por uma recomendação médica. Então, se Uhum. você interpretar o artigo 23 e 22 da Resolução 428, reforça todo o entendimento da Resolução 36 da Anvisa, que demonstra que esse direito ele é uma assistência operacional assistencial básica. Então, não é Uhum. luxo, não é nada assim do que as pessoas acreditam que é um luxo, não precisa de acompanhante. Ele realmente agregou no sistema jurídico de uma forma muito necessária, né? É como se você falasse assim, vou fazer um corte, mas eu não vou usar o bisturi. Como não? Entende? Tipo, sabe o instrumento de corte? É mais que necessário isso, por uma Uhum. questão psicológica e emocional. Então, quando a gente teve agora a declaração da calamidade pública por causa da pandemia, a gente tem duas matérias lá. A quarentena, que é isolamento para evitar contaminações de pessoas suspeitas, o grupo suspeito, enfim, por exemplo, chega lá uma pessoa do navio com sintoma, e quarentena para todos, né? Para Uhum. não contagiar os outros grupos. E a gente tem a Uhum. figura do isolamento. E o isolamento, ele se faz, por lei federal, ele se faz de forma prescrita. Ele é escrito e é formal. Então, Uhum. ele não pode simplesmente ser uma determinação da maternidade. Por quê? Porque tem que ver o caso concreto. É um direito essencial e absoluto. A OMS, mesmo diante da pandemia, ela falou que
a assistência básica contempla o direito do acompanhante, mesmo das mulheres sintomáticas. Mas, pela independência dos países, né, ela deixa em aberto. Cada realidade do sistema, né, de cada país tem que verificar a autonomia do país, né? Então, veio o Ministério da Saúde no dia 25 e falou, olha, mulheres assintomáticas têm direito ao acompanhante, recomenda a manutenção, né? Aí colocou algumas sugestões, tá? Sugestões não é ordenar, retirar, no direito essencial. E aí, nos casos das mulheres sintomáticas, ele recomendou retirar o direito ao acompanhante e em casos de alojamento conjunto, onde não se permitia, ou seja, no último caso, onde não se permite, por exemplo, o distanciamento seguro, né, as questões para evitar contaminação. Se no último caso, eles relativizaram este direito, mas é no último caso. Aí o que está acontecendo agora? É o mais fácil, é a regra. Só que quando você vê, por exemplo, no direito em si, interpretando todo o direito, a infecção hospitalar, evitar a infecção hospitalar, por exemplo, é uma responsabilidade de quem? Do paciente? Não. Sempre foi e sempre será da unidade hospitalar. Tanto que, se um paciente hoje é acometido com uma assistência de infecção hospitalar, a responsabilidade é objetiva da instituição. Ela é objetiva. Então, assim, não tem que ter o ônus do paciente de evitar essa infecção. O hospital, que tem a especialidade, ele deve conter as regras e determinações para evitar essa infecção. Então, ele tem que fornecer equipamentos de proteção individual e dar todo o amparo para que essa mulher seja protegida e os profissionais de saúde também. Tá? Quando você está falando de uma maternidade, você não está falando de profissionais que eles estão em contato com pessoas infectadas. Porque, em regra, não é isso. Tá? E se tiver uma infectada, vai ser uma paciente só, entendeu? Não vai ser a regra daquela maternidade. Então, eles nem são considerados profissionais que estão em contato de alto risco. Não é porque você está no hospital que você é considerado um profissional que está em contato, né, que está com alto risco de contaminação de coronavírus, entendeu? Por coronavírus. Então, o que eles estão fazendo? Por risco, por uma hipótese que não contempla a evidência científica, porque de acordo com a Resolução 36 e do próprio Código de Ética Médica, o que a gente tem que ter? Evidência científica. Não tem evidência científica de acordo com o parâmetro da normativa facebookiana, do Facebook, do Instagram, não, isso não é evidência científica. Então, você não pode restringir um direito essencial por um direito que não tem comprovação. Entende? Respondi? Claro. A grande questão, para que todo mundo saiba, né, sobre a lei do acompanhante, que ela é uma lei de 2005, né? E eu me lembro bem quando essa lei ela foi... Como é que se diz? Foi promulgada esse nome? Que se diz? Publicada, entrou em vigor. Eu me lembro porque eu tinha acabado estava acabando a residência médica e comecei a trabalhar em hospital, né? Como médico contratado do hospital, e foi na época que começou assim, alguns hospitais já tinham, por boa vontade, a questão de deixar a acompanhante entrar, mas a partir do momento que virou lei, a coisa virou. Só que eu me lembro que no começo tinha uma questão muito bizarra, essa é a palavra, de como era usada essa lei, porque as pessoas mesmo que colocaram essa lei, fizeram essa lei valer dentro de cada hospital, muitas não entendiam realmente o que era a lei do acompanhante. E eles falavam assim, olha, o pai tem direito a assistir o parto. Essa era a frase que se trocava, né? Não. E aí, é justamente o contrário. A mulher é que tem direito a ter um acompanhante em todas as situações, né? Todas. Justamente porque ela pode estar numa situação mais fragilizada emocionalmente, ela precisa ter uma pessoa ali para dar o apoio a ela, e não importa se é pai, se é mãe, se é avó, se é tia, se é papagaio, se é cachorro... É escolha. Ou seja, é ela que um amigo, né? Um amigo, uma amiga. Então, e a questão é que, eu me lembro no começo que tinha algumas maternidades que falavam, olha, nós estamos sim cumprindo o direito, porque olha só como a gente faz. Vai nascer o bebê, o pai fica lá fora, por exemplo, e não vê. Agora vai nascer. Chama lá que vai nascer. Aí ele entra para ver nascer, opa, já pode sair agora. E ele estava contemplando o direito acompanhante, e está longe de ser, né, Valério? Porque o direito acompanhante é da mulher ter uma pessoa do lado dela, e muitas pessoas falam assim, mas como é que vai entrar na salinha? A salinha é pequena, não vai nem caber. Dá um jeito de caber, a pessoa fica no cantinho, porque a pessoa que está com o acompanhante se sente muito mais segura, a não ser que ela não queira o acompanhante, que ela peça. Não, fica lá fora, aí é outra conversa, né? Que é outra,
E assim, como você citou, né, evidências científicas, nós estamos num momento da história da humanidade que a gente não pode mais ter achismos, né? E do É, tipo, eu sou o diretor da maternidade, eu acho que é melhor tal coisa. Não, não dá para ter achismo. A gente tem que ter números, né, para definir as coisas, né? A gente vive numa sociedade com muitas pessoas, então não adianta um achismo de uma pessoa para definir algo, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela já sempre recomendou a presença do acompanhante, e na era coronavírus agora, continua recomendando. Por quê? continua. Porque as evidências científicas, elas mostram que a presença do acompanhante melhora o resultado desse parto. Ou seja, diminui o número de intervenções, diminui a chance de precisar tomar anestesia, ou seja, também diminui o número de cesáreas. Então, diminui as comorbidades desse parto. Então, não é só o fato da pessoa estar ali ajudando essa mulher, mas sim, numericamente, isso refletindo no resultado. E aí, na hora que a gente coloca coronavírus numa balança e parto na outra balança, esse peso do acompanhante ele continua sendo mais pesado nessa balança, mesmo em época de coronavírus. Essa que é a grande questão. É muito importante o que eu vou falar agora. Essa lei que declarou essas questões sanitárias, que é a 13.979 de 2020 agora, ela, no artigo 7º dela, Braulio, falou que é o seguinte, que cabe ao Ministério da Saúde fazer a regulamentação, né? O presidente da República, ele pode distribuir para os ministérios as funções, isso por uma prerrogativa constitucional. Então, pegando o entendimento da Constituição Federal, aí vem a lei e fala que o Ministério da Saúde vai regular. Aonde que fica essa maternidade? Vamos pensar, vamos fazer uma balancinha aqui, vamos colocar uma escala. Ministério da Maternidade, que não tem poder, não tem atribuição legal de passar por cima de uma lei, nenhuma, tá? Tá aqui, a maternidade. O diretor técnico que vai dar a portaria dele interna, certo? Aí você tem a Lei 11.108, certo? A RDC 36. O ECA, você tem o ECA. Se for particular, já tem a Resolução 428. Quem que é esse diretor técnico dessa maternidade? Ninguém para falar isso. Ele é só um abusador. Ele é só uma pessoa que está abusando do direito, né, dele de gerenciar uma maternidade. Exatamente. Ele não é ninguém. Aí veio o coronavírus, tá? Isso daqui é o que está acontecendo normalmente, certo? Então tá aqui, né? Beleza. Aí veio o coronavírus. Meu Deus, calamidade pública, interesse coletivo, sobre direito individual, aquela coisa, direito coletivo, individual versus, né? Porque tem uma relativização. De fato tem vários casos de direito. Mas nesse caso não tem. Não tem por quê. Porque, primeiro, essa lei que decretou essa calamidade pública falou que quem que ia regular sobre todas as coisas que precisava se fazer? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde veio e falou o quê? Falou que a regra é direito ao acompanhante. Então, a maternidade é quem na fila do pão? Ninguém. Ninguém. Ela não pode Ela não é ninguém. Aí tá. Aí vamos supor, aí é onde chega a figura do médico, né? Aí o médico observa que é caso de isolamento dessa paciente. Tá com sintomas, beleza, então é caso de não ter, né? Ele tem lá a prerrogativa do Ministério da Saúde de falar, não, ela não vai ter o acompanhante. Beleza. Ele pode fazer isso de qualquer forma? Não, não pode. Ele tem que fazer com anotação no prontuário de forma justificada, ele tem que fazer um termo de isolamento, porque a notificação é compulsória, e ainda mais, ele tem que pegar um termo para descrever todas as pessoas que essa mulher tem um contato familiar. Então ele não faz simplesmente... Até porque essa pessoa já pode estar em contato com ela, chegar junto com ela na maternidade, inclusive, ou seja, já teve contato com essa mulher, não adianta isolar agora. E aí se você coloca essa mulher sozinha em isolamento ainda por cima, que ela já vai estar preocupada com o parto. Não é eficaz. E a preocupação com o isolamento, com o coronavírus, junta tudo, né? Não é eficaz. Vira um caos na cabeça da pessoa, né? Mas, Valéria, vamos diretamente ao ponto, que é o seguinte. Então, beleza. Quem manda é o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde mandou que pode ter acompanhante, tá? Eu sempre digo que as coisas podem ser resolvidas ou pelo amor ou pela dor, né? Então, pelo amor, né, primeiro, quem estiver assistindo aqui, e se tiver alguém aqui que seja diretor de maternidade ou esteja interessado um pouco mais administrativamente, em primeiro lugar, você deve saber que pelo amor, tá? É muito melhor que tenha acompanhante no parto, porque os resultados para sua maternidade serão melhores, tá? Então, serão melhores para essa gestante, para esse bebê, para essa família, para todo mundo. Então, mantenham acompanhantes. Tira essa questão aí arbitrária de decidir internamente na maternidade que não pode acompanhante, tá? Porque uma coisa é não poder visitas, beleza, visita tá tudo certo nesse período aí fica fora. Agora,
pense com carinho nisso. Segundo, é ir pela dor. E como que é ir pela dor, Valéria? O que acontece se a maternidade não fizer e violar a lei do acompanhante? O que acontece? O que tem que ser feito? Assim, não só o que acontece de punição, porque depois já foi, né? Mas o que a mulher pode fazer nesse momento para tentar garantir o seu direito? Então, ontem eu até estava conversando com uma gestante, estava nessa situação, estava com 39 semanas, né? E teve a maternidade dela, fez uma publicação formal, ou seja, tem a prova de que não vai ter direito ao acompanhante, já está sabendo. Então, nesse caso, né, se, obviamente, uma notificação extrajudicial não vai ter efeito. Ela já tem a prova, né, de que está sendo violada. Ela tem que buscar ou um advogado particular ou a defensoria pública, né, e explicar toda essa questão. Né? Será que dá tempo, né? Se o parto dela for daqui 3 dias, 4 dias, como é que faz? Então, a gente, todo o CNJ, ele suspendeu os andamentos, assim, em geral, de todo o judiciário. A gente está trabalhando em regime de plantão. E regime de plantão, as causas de saúde, elas entram em regime de plantão. Então, nessa petição, a gente faz um tópico chamado tutela antecipada, né? Pedindo, por exemplo, essa ação, gente, olha, os advogados não recomendam entrar com mandado de segurança, tá? Por quê? Porque, isso é uma dica jurídica, porque eu sei que deve ter muito advogado aí. Por quê? Porque a intimação do mandado de segurança, a citação, ela é pessoal. Então, para você encontrar, por exemplo, um secretário de saúde hoje, para ele ser intimado pessoalmente, é quase impossível. Então, entre com a obrigação de fazer, tá? A ação correta, tá? Mais eficaz nesse momento, justamente para não atrasar. É uma dica para você chegar logo no direito e não pedalar aí em questões burocráticas. Então, você vai entrar com uma obrigação de fazer para que ela peça essa tutela, né, antecipada, justificando em tratados internacionais, justificando nessa questão de assistência, todo esse raciocínio, demonstrando que é uma assistência básica, demonstrando, inclusive, vejam, os advogados, vejam as normas do trabalho, tá? Do Ministério Público do Trabalho, tá? É muito importante, MPT. Por quê? Porque lá você vai encontrar respaldo que nem o MPT tem essas evidências para proteger o médico, que é algumas justificativas que eles têm, né? Então aí você faz toda essa petição, o advogado, né, o responsável, se a mulher vai buscar a defensoria ou o advogado, e aí ele vai entrar com essa medida judicial. E aí, possivelmente, dependendo né, da cabeça do juiz, né, porque hoje está muito relativizado, até coisas... a gente está até assustado com algumas decisões, Braulio, porque eles estão colocando muito acima a questão da coletividade. Então, por isso que essa petição tem que ser muito bem fundamentada, porque não é todo juiz que conhece estritamente esse direito, porque é uma coisa muito específica. É uma parte do direito da saúde muito específica. Então, assim, a petição ela tem que ser muito bem elaborada, porque pode ser que o juiz olhe e fale assim, não pode aglomeração de pessoas. Indefere, entendeu? E aí vai para a regra do coletividade, relativizando esse direito. Então, é uma petição que ela não é parece simples, mas ela não é tão simples. Então, ela tem que buscar judicialmente. Aí, caso ela tenha sido violada, tá? Aí ela vai buscar os direitos dela como indenização e explicar por que isso estava errado, por que ela foi, entendeu? E isso já é depois, não é antes. Tá, mas vamos pegar uma coisa assim, bem... Porque não tem só advogados assistindo, né? E aí tem coisas que você falou aí que eu não entendi. O que tem que fazer, porque eu não sou advogado. Não, beleza, sei lá o que eu tenho que fazer. Eu tenho que chamar o advogado, né? Mas a questão é que assim... e aí, né? Na prática, ó, eu estou gestante hoje de 38 semanas. Meu parto está aí. Pode ser daqui 1, 2 semanas, 3 semanas. Se não der tempo de entrar, de chamar um advogado, de achar um advogado, porque imagina quantos advogados vão ter que ser mobilizados. Tem alguma coisa que pode ser feita de uma forma mais coletiva, do tipo, todas as gestantes daquela maternidade, ou, por exemplo, em São Paulo tem uma das maternidades que voltou atrás em uma das resoluções, né, que foi bem interessante, nós falamos disso ontem, inclusive eu te mandei, em relação a doulas, principalmente, por demanda das próprias mulheres. As mulheres que foram lá e bateram lá, falaram, gente, a gente quer continuar com isso aí, com acompanhante, com doula, mas... Então, pode também ter um movimento mais coletivo e não só individual, de cada mulher achar um advogado para ir atrás, porque vai dar muito trabalho. Pode. E então, o que eu fiz aqui em Goiás, por exemplo, a gente está com o caso de uma maternidade pública aqui, né? E aí o que eu fiz? Eu busquei a defensoria, formalizei uma denúncia, encaminhei, a defensora pública notificou, oficiou essa maternidade para que ela respondesse, para que ela pudesse, né, atuar como defensora. Mas isso também demora um tempo, essa articulação. A forma mais rápida, Braulio, por exemplo, hoje, por exemplo, se uma gestante me busca hoje, eu faço uma petição de hoje para amanhã, esse juiz em 2 dias vai
dar essa decisão. Então, você está falando em 3 dias, mais ou menos, de previsão. Porque você está falando de regime de urgência. Então, na minha visão, a ação judicial é a mais rápida. Do que articular... Isso gera uma jurisprudência para as demais que fizerem isso. Precedentes, precedentes. Então, poderia juntar algumas mulheres aí, sei lá, uma dica minha, né, pelas redes sociais mesmo, vocês lançam aí e falam, gente, quem vai ter parto em tal lugar? Aí junta umas 5, 6 de uma vez, e entra com uma ação de uma vez, porque isso vai facilitar até custos mesmo, né? Para a pessoa não ter... pode dividir, exatamente. E tudo mais. Eu acho que seria uma das soluções, né? E me fala então uma coisa, porque esse documento aqui que você me mandou, até eu já mostrei para a gente tem um documento novo, viu, Braulio? Saiu, tá quentinho no forno, lá na página do Nascer Direito. A gente fez uma... Você me manda depois? Só quero saber se eu posso publicá-lo no Instagram, porque daí eu vou fazer um print de cada página aqui e publico no Instagram. Para quem quiser, quem estiver assistindo aí, vocês vão ver que aqui, gente, ó, ela coloca aqui todos toda a questão relacionada à lei, né, em tópicos, em números de leis, tudo mais, o que fazer e como proceder em relação a essa questão. Inclusive, uma dúvida que eu estou aqui, que você colocou aqui, que a pessoa pode até requerer uma indenização caso seja violado o seu direito, né? Sim. Então, tem um processo por danos morais aí e indenização, é isso, Valéria? Sim, ela pode pedir, né, essa indenização. É importante, gente, lembrar que como é uma infração sanitária, né, as pessoas às vezes esquecem desse detalhe. O hospital pode ser multado. Então, por exemplo, às vezes, né, talvez até uma forma mais efetiva é denunciar na própria Anvisa, na própria vigilância sanitária do local, né? Porque eles indo fiscalizar e verificando que tem essa situação, eles podem, olha, se vocês não mudarem a conduta, vocês podem ser multados. O meu receio com isso, da pessoa fazer de forma individualizada, por quê? Porque nem a própria... Eu já liguei na Anvisa algumas vezes, já argumentei com algumas entidades, e eles nem mesmo reconhecem, têm um conhecimento específico dessa norma, porque são tantas normas e resoluções da Anvisa, entende? Então, assim, acaba que eles mesmos, às vezes, patinam na própria legislação. Então, é importante essa pessoa estar muito bem orientada, leia aí esse informativo bem, entendeu? Para poder argumentar bastante na hora. Quando acontece em partos que eu estou apoiando, né, geralmente eu consigo argumentar na maternidade e consigo entrar. No único caso que aconteceu, né, desse fato ter prevalecido, eu chamei a polícia e depois resolveu, tá? Por quê? Por questão de resguardar direitos individuais, direitos humanos. Então, assim, na hora, o que se pode fazer né, ou chamar a polícia no último caso, mas o que as mulheres têm muito receio, e eu dou total razão, elas ficarem com medo de serem maltratadas por isso, entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante saber como fazer, porque também tem essa questão da violência psicológica que elas sofrem, do tipo, se você fizer isso, tem certeza? Eu que vou cuidar de você. Ela vai estar muito mais vulnerável no momento do parto, né, e vai ter essa situação toda. Então, é muito importante a questão coletiva, a pessoa se resguardar atrás de uma defensoria ou atrás de um advogado. Por quê? Para não estar tão exposto. Porque, aliás, assim, afinal de contas, né, quem que é a mulher que no momento do trabalho de parto, naquele momento tão delicado, vai ter uma estabilidade emocional para ficar argumentando de forma tão técnica na maternidade? Então, gente, na verdade, para mim é uma violência isso. Então, assim, é importante saber que nesse momento vocês podem ter outras pessoas que possam falar para vocês. Porque então, ela tem que estar preocupada com ela. Como você usou o termo violência, não permitir o acompanhante em todos os períodos do parto nesse momento é uma violência obstétrica, certo? É uma violência obstétrica. Ó, a Ju Lambertini comentou aqui, se a pessoa que eu estou pensando é uma amiga minha que fez residência comigo, e ela falou assim, ó, não temos nem EPI, nem para os médicos, como vamos disponibilizar para todos? Eu vou responder uma parte que eu acho que é assim, Ju. Bom, em primeiro lugar, que tem muitos lugares gastando EPI à toa, porque estão usando para casos que não precisa usar EPI, tá? Então, por exemplo, num parto, num hospital onde a maternidade é separada do hospital, né? Seja ela separada fisicamente, mesmo ou internamente ali, o fluxo é separado, e essa mulher vai para um parto, as pessoas que estão nesse parto, elas não, se a mulher é assintomática, tá? Elas não precisam de EPI nenhum, né? Inclusive, né, os EPIs tradicionais que se usavam em parto, né? Na época que eu fiz residência, a gente tinha que colocar paramentação para parto normal, não sei se você sabe, Valéria. A gente colocava lá aquela paramentação, luva estéreo, gorro, máscara e tudo mais, no parto normal, né? E hoje em dia a gente já não faz isso faz muitos anos, se alguém ainda faz, está fazendo errado, porque não precisa disso, né?
A questão é que se gasta muito EPI também, às vezes sem precisar. Então, nos partos de risco habitual, por favor, obstetras que estiverem aí, pessoas que estiverem vendo, parem de usar EPIs que está gastando à toa, porque não precisa, tá? Então, deixa justamente para partos cirúrgicos, né? No caso, quando precisa de uma cesárea, tá tudo certo. E também esses EPIs podem ser usados nos casos de mulheres que estão contaminadas pelo coronavírus. Mas eu sei que sim, tem dificuldade de EPI, tem hospitais grandes aqui em São Paulo que estão com dificuldade de EPI, tem empresas se aproveitando disso, colocando lá em cima o preço de máscara e tudo mais. É algo que acontece, mas vamos lidar com isso, né? Esse assunto nosso hoje aqui, acompanhante não pode sofrer porque não tem o EPI, né? Não, a mulher não ter o acompanhante. A responsabilidade do hospital, tudo, né? Posso dar uma dica, assim, para os profissionais de saúde? Eu quero orientar, assim, o que acontece? Às vezes, né, nessa linha de frente, não só em caso de maternidade, mas hospitais mesmo, né? Em geral, tá faltando alguma EPI ou medicamentos, né? Às vezes um medicamento de evidência A não tem, ele tem que prescrever, sei lá, evidência C, entendeu? Os médicos, às vezes, ficam receosos em relatar isso em prontuário e relatar isso para a direção técnica do hospital. Então, é importante que não tem EPI, já devia ter notificado a direção técnica do hospital. Já devia ter notificado o CRM. Por quê, gente? Porque é um direito de vocês. Ninguém tem que trabalhar de forma, sei lá, insalubre, entende? Então, assim, não é porque... Independente dessa época agora do coronavírus. Claro. Exatamente. Então, assim, CRM, Ministério Público do Trabalho, tá? O sindicato, a Associação Médica Brasileira, a AMB. Então, assim, todas essas pessoas, elas podem apoiar. Não é porque que não tem, então eu não vou notificar, porque isso é coisa tão micro. Não, tem que ser notificado. E relatar isso em prontuário é importante para vocês também se resguardarem profissionalmente, entende? Tudo que é ausência do que é dever, na verdade, se vocês lerem o Código de Ética, fala que vocês têm o dever de apontar as falhas. Então, não apontar as falhas e depois falar, não é responsabilidade minha, não. Aí está escrito no Código de Ética que vocês têm o dever de apontar as falhas. Por que não apontou as falhas? E continuou atendendo, violando o direito das mulheres, com respaldo de que, não fizeram. Vou cruzar os braços, não fizeram? Então, é o dever, né? Fazer esses relatos. E o código, o CRM também deve ser notificado, além do diretor técnico do hospital. Tá, beleza. A pessoa que tem um Instagram que se chama Bela Chegada, ela falou, em Aracaju proibiram a enfermeira obstétrica externa e permitem a fotógrafa, tipo, tá meio bagunçada a coisa aí, porque né, as equipes externas em nenhum lugar estão sendo proibidas, pelo menos se for em algum lugar pontual, né? Porque, para quem não sabe, tem maternidades que tem uma equipe interna que está lá de plantão 24 horas por dia, e tem mulheres que contratam pessoas que vêm de fora para atender o parto. Não tem nenhum lugar, por enquanto, que proibiram a entrada dessa equipe técnica, que envolve o médico obstetra, médico pediatra, médico anestesista, que envolve a enfermeira obstetra, que envolve a fisioterapeuta pélvica, ou seja, profissionais aí ligados ao parto. Mas aí vamos falar de um profissional especificamente, que eu já citei aqui que a gente iria falar, que é a doula, tá? Como é que você vê essa questão de que várias maternidades aí estão proibindo a entrada de doulas? Me fala a sua opinião, depois eu vou falar a minha. Tá, a minha opinião pessoal, tá? Esse não é um consenso do Nascer Direito. É que, por exemplo, a mulher contratou uma doula. A doula teve contato, não esteve em contato com aglomeração de pessoas. Na minha visão, essa doula, né, ela tem o dever, né, não só ela, mas qualquer outro cidadão que está nessa condição de relatar isso, tá? Por quê? Tanto não vou colocar só a doula, Braulio. Qualquer pessoa que tenha a probabilidade de contagiar outra pessoa, ela tem o dever de relatar e não contaminar outras pessoas, certo? Essa é a regra. Por quê? Porque isso é crime, se contaminar é crime, tá? Sabendo desse risco e tal. Por exemplo, eu tive um contato, uma pessoa da minha casa teve lá Covid. Aí eu pego e falo assim, não, então eu vou lá atender na maternidade. Ela sabe que ela é um potencial risco de transmissão e que ela pode estar sintomática, né? Então ela não vai fazer isso, porque senão ela comete um crime. E isso vale para qualquer pessoa sintomática. Qualquer pessoa, inclusive assintomática, que teve contato com alguém que foi diagnosticado. Ou uma pessoa que teve, por exemplo, eu acabei de chegar da Europa, eu estou no meu terceiro dia aqui no Brasil, né?
Ou seja, tá em alto, sei lá, cheguei da Itália, tava no aeroporto, em grande aglomeração, ela Então, sabe. nesse caso aí, Valéria, nesse caso específico, deixa eu só elucidar uma coisa para as pessoas. Depende isso aí, porque nas cidades onde já foi declarada a infecção comunitária, ou seja, não importa mais se a pessoa viajou, deixou de viajar ou teve contato com alguém, porque a infecção ela já está transitando na própria cidade, né? Então, daí valeria só os casos mesmo da Pois pessoa é, estar mas isso foi no sintomática ou início, ter contato, exatamente. Isso, ou ter isso foi no contato direto início. com alguém que É, teve corona. isso foi no início. Então, por exemplo, exatamente, agora a regra, isso inicialmente era desse jeito, já era para declaração, e agora, vamos supor, alguém da família dela tá declarado e tá com corona, né? Tá com a doença. Enfim, se ela sabe disso, ela vai se abster de atender, em regra, tá? Agora, se a doula tá sintomática, ela guardou aí a parte dela de não estar em aglomeração de pessoas e tudo mais, na minha visão, não há motivo de que essa mulher seja restringida a ter uma assistência adequada para uma pessoa que, no caso, não tem alto risco de contaminação, de contaminar alguém. Então, assim, essa é a minha visão, Valéria, né? Então, o que acontece? A doula, hoje, ela é considerada uma ocupação, não uma profissão, né? Espero que isso seja rápido solucionado. Por quê? Porque ela tem prerrogativas em alguns estados e em outros não. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, a gente tem a lei de doulas. Então, ela tem a prerrogativa de atuação como doula, né, dessa ocupação. E, na minha visão, se ela tem lei específica que declara ela como atuante, não pode, de novo, aquela mesma questão da hierarquia, tá? Se não houve determinação específica nessas condições e ela faz parte da assistência respeitosa, não pode uma maternidade proibir a entrada da doula. O que está acontecendo aqui em Goiás, que é muito micro, né, é que muitas doulas estão optando por não atender. Até para preservar as famílias delas, mas isso é uma escolha da doula e da paciente também, que ela está assistindo, né? Igual eu falei, é questão de bom senso. Então, assim, igual eu te falei, qualquer pessoa que tenha, não só a doula, mas qualquer pessoa que tenha esse risco, ela não pode entrar em contato com outras. Mas não sendo o caso, na minha visão, não tem motivo e não tem evidência para que essa mulher seja prejudicada por algo abstrato. Sim, entendeu? Claro. E uma questão que eu acho importante da questão das doulas é assim, não existe uma lei federal definindo a entrada de doulas. Então, tem lugares, por exemplo, Tocantins é um estado que tem uma lei estadual para a presença das doulas, né? Que garante a presença das doulas no atendimento aos partos. Nesses locais que tem leis, seja estadual, municipal, essa lei também ela está acima, né, dessa história toda, né? Não ela está acima da maternidade definir alguma coisa, né? Na minha visão, sim. Até porque aí você entra com a obrigação objetiva dessa maternidade tomar os cuidados para que, não só em casos de pandemia, mas em qualquer caso, ela tem a obrigação de manter essa questão aí de evitar infecções, né, e propagações de doença. Isso é uma obrigação do hospital. Então, assim, tomando os cuidados de higiene, de tudo, enfim, não tem motivo para que se tenha uma restrição de direito em uma questão abstrata, entendeu? Não tendo evidência, na minha visão, porque ela faz parte da assistência. Reconhecidamente por lei estadual, ela faz parte da assistência. Uma grande questão que eu acho que é importante para todo mundo, né? Você falou um negócio bem interessante aí, que tem algumas doulas optando por não ir no parto para evitar ser uma pessoa que está circulando, né? Eu vou falar o que eu penso disso. Bom, em primeiro lugar que eu penso que eu sempre, né, desde que eu conheci a atuação de doula, isso há mais de 10 anos, eu recomendo sempre que tenha doulas, porque eu vejo na minha prática que isso resolve muito, adianta muito para a mulher, diminui muito o índice de tomar anestesia, principalmente, né? E a gente sabe que isso em números também aparece, né? Tem trabalhos científicos bem interessantes mostrando que a presença da doula diminui intervenções. Então, voltamos a falar de evidências científicas, ou seja, a evidência científica mostra que a presença da doula é importante, né? Ela não é uma pessoa qualquer, não é supérflua a presença da doula, né? Para o desfecho final do parto, como, por exemplo, é supérflua a existência da visita no pós-parto, não vai mudar nada o desfecho do parto, por isso que a gente pode tirar a visita, né? Agora, a doula não, determina o desfecho do parto, muitas vezes, a presença da doula. E aí, um recado que eu quero mandar para os doulas que estiverem vendo é o seguinte: se você está assintomática, não abandone essa mulher nessa hora, vai no parto e vai, porque nós estamos todos no exército e não tem que ter medo de pegar o vírus, porque
todo mundo vai pegar o vírus. Isso é uma coisa importante que todo mundo tem que saber. Nós temos 3 grupos de pessoas nesse momento, tá? Vamos chamar de grupo A, grupo B e grupo C. O grupo A é o grupo isolado, que está totalmente isolado e preso em casa. O grupo B são pessoas que estão em casa, porém alguém da casa sai e volta, ou seja, pode trazer o contágio. E o grupo C são as pessoas circulando, que estão circulando por aí, tá? A grande questão é que esse grupo C ele seja pequeno. Quanto menor for esse grupo C, menor vai ser o contágio de todo mundo. Só que tem coisas que são inevitáveis. E as pessoas que estão no exército, né, contra o coronavírus, que são pessoas da saúde, que são pessoas do transporte, que são pessoas da alimentação, que são pessoas da segurança, entre várias outras pessoas, né? Essas pessoas estão circulando, né? E as doulas, eu vejo que elas fazem parte desse exército justamente porque estão ajudando mulheres grávidas que vão parir, que estão nessa turma C, que são as que circulam, porque a grávida vai parir as grávidas que escolheram parir no hospital. Aquelas que escolhem parir em casa, que tem uma estrutura boa para parir em casa, com equipe e tudo mais, não vão entrar nessa turma que está circulando e indo para o hospital, são pessoas que estão realmente na sua casa, né? Então, a minha sugestão é para que as doulas não abandonem os seus trabalhos e falem, eu não vou porque eu tenho medo de pegar, porque você vai pegar coronavírus, seja agora, seja amanhã, seja o mês que vem, ou daqui 6 meses. Todo mundo vai pegar. É importante todo mundo saber isso. A questão é todo mundo não pegar ao mesmo tempo. Então, não tenha medo de ir lá pegar o coronavírus, tá? Por que os profissionais de saúde usam muito EPI e tal? Porque se todo profissional de saúde pegar o coronavírus ao mesmo tempo, fecha o hospital, não tem quem atenda no hospital. Mas esse profissional de saúde que está se protegendo, ele vai pegar também em algum momento. A questão é que todo mundo pegue de uma forma harmônica, se é que pode ser chamado dessa forma, mas que todo mundo pegue aí durante meses e não todo mundo na mesma semana, né? Bom, queria falar outra coisa. Posso fazer um apelo? Posso fazer um apelo? Um apelo para as doulas? Eu encaminhei uma denúncia para a defensoria e quando eu fui, eu também ia falar sobre as doulas, porque aqui em Goiânia, a rodo estão proibindo doulas. Só que eu não sou doula, né? Eu sempre tenho que representar alguém que queira estar sendo representado por mim. E eu virei para elas e falei, olha, vamos fazer uma movimentação pelas doulas. Aí a doula que eu estava conversando falou, o grupo está dividido. Muitas delas concordam que não deve ter doulas, as próprias doulas. Eu quero dizer para vocês, mulheres doulas, que acham isso, o que vocês estão falando com essa afirmação? Vocês estão falando que vocês não são necessárias, extremamente necessárias na assistência ao parto. É como se fosse uma confissão. Dizer que você só está dando uma ajudazinha, né? Por omissão. Então, tomem posse dos seus lugares, tomem posse dos seus direitos como doulas atuantes que têm uma lei estadual fortalecendo esse trabalho. Tá? Nesse momento, é o momento de mostrar por que vocês são necessárias. Principalmente no estado que essa mulher se encontra, desse pânico, desse medo coletivo. Então, ter a doula no momento do parto, que ela está ali para receber o bebê dela, nesse mundo contaminado e tudo mais, eu tenho certeza que faz muita diferença. Então, vocês são extremamente necessárias. Então, tomem posse desse lado profissional, entende? De mostrar e não simplesmente entregar algo que foi suado, porque essas leis estaduais de doulas foram suadas. A gente mesmo aqui em Goiás, eu tive que fazer uma articulação na Assembleia Legislativa para derrubar decreto de governador. Eu quase acampei na Assembleia Legislativa para derrubar decreto de governador. Então, a gente não conquistou isso do dia para a noite. Por favor, tomem posse dos seus lugares e mostrem como vocês são necessários nesse momento e todos os momentos. Com pandemia ou sem pandemia. Exatamente. Então, gente, essa primeira parte agora, que os 10 minutos finais, nós vamos falar de telemedicina, mas só para a gente resumir o que a gente falou até agora, falamos de acompanhantes, falamos de doulas. A lei do acompanhante, ela é federal, então ela está garantida em todos os espaços públicos e privados do Brasil, e essa lei ela está acima de qualquer decisão interna da maternidade. Tá? Esse é o ponto do acompanhante. A questão das doulas, onde tem leis municipais e estaduais, essa lei também está acima de qualquer decisão interna das maternidades, porém, onde não tem lei ainda para entrada de doulas, fica um pouco mais difícil legalmente conseguir isso, e aí eu falo que tem que ir pelo amor e não pela dor, porque tem que convencer e mostrar da importância da entrada das doulas nesses lugares. Fala, Valéria. É importante falar, se houver uma legislação que entra em conflito com essa norma, aí a gente tem conflito de norma. Aí sim, para esse caso específico, essa lei da proibição vai prevalecer. Mas enquanto só tem a lei aqui e ato normativo interno de portaria de hospital, ele nunca vai ser maior. Até porque não tem recomendação nesse sentido, lá pelo artigo 7º, inclusive, que eu já citei, da 13979, que é a lei federal. Então, ele não está dentro dessa
autorizadora legal, entendeu? Não tem. Então, realmente é um ato ilegal. Só quero fazer uma observação. Para quem está sofrendo com restrição de acompanhante, gente, isso é um ato do médico, não é da maternidade, porque ele tem, se for os casos de isolamento, e isso tem que ser feito por escrito, com notação em prontuário, e também com o termo da declaração familiar, ou seja, declarando os familiares. Se for feito o isolamento de forma fictícia, verbal, isso já é ilegal. Por quê? Porque a obrigação de anotar em prontuário e decretar isolamento, ela é formal, declarada por lei. Então, se fizeram isso ontem, antes de ontem, você passou por isso, tá ouvindo essa live aqui, aconteceu isso daqui, ó, entrega na mão do advogado especialista que ele vai derrubar e vai massacrar esse prontuário e vai buscar uma decisão judicial para mostrar quanto foi ilegal e abusivo isso que você sofreu. Beleza? Beleza, muito bom, gente. Seguinte, então, agora o último assunto que eu quero falar com você é sobre telemedicina. Para quem não sabe, o direito e dever de médicos poderem consultar online, tá? Isso serve em outras áreas também, que é até mais fácil, na área de psicologia, facilita um pouco, nas áreas onde não tem exame físico, né? Mas na área de medicina isso tem sido sempre muito polêmico, né? E a gente está chegando no momento que o coronavírus antecipou essa conversa toda com o Conselho Federal de Medicina, porque isso já vinha sendo falado antes da epidemia, e agora tem a epidemia aí para mostrar, para jogar na cara da gente, falar assim, gente, ó, esse negócio aqui que tem que ser presencial, será que não pode ser online, né? Isso vale para tantos assuntos e está valendo também para as consultas médicas. E aí, como é que fica essa história de poder consultar pela internet, Valéria? Então, isso é tão curioso, está falando aí dessa questão da necessidade, jogou na cara bem forte. Mais ou menos em 1990, começou essa questão da telemedicina. A primeira pessoa, o primeiro órgão que usou esse meio foi a NASA, justamente pela falta, por causa do distanciamento, né, de acessar um especialista em algum momento, né? Uhum. Então, assim, eles começaram a utilizar isso, fizeram uma declaração, enfim, de forma para declarar as éticas e tudo mais. O CFM, em 2002, previu de forma muito restrita a possibilidade de ter uma telemedicina, mas assim, extremamente restrita, não podia fazer consulta diagnóstica, assim, enfim. Era uma questão mais de teleorientação, assim, bem básica, né? E aí, em 2018, eles fizeram uma resolução. Eu acho que ela ficou em vigor só uma semana. A polêmica foi tão grande, foi tipo assim, um Deus nos acuda da medicina. Deus acuda. Então, hoje, diante dessa pandemia, e demonstrando realmente a necessidade, gente, de você ter, assim, inclusive, essa economia de acesso, né, essa celeridade, a interatividade, a tecnologia, utilizando aí de meios de comunicação, visual, enfim, para poder fazer uma consulta com o seu médico, veio o Ministério da Saúde e falou, ok, vamos fazer, oficiou o CFM autorizou em parte, não autorizou a teleconsulta, mas telemonitoramento, enfim, ele autorizou 3 partes, mas o Ministério da Saúde ainda foi lá e fez mais. E com que critério que ele fez isso? Pelo critério do artigo 7º da Lei 13979, porque ele fez de caráter temporário e exclusivo, né, para autorizar aí essas atuações para o médico. Qual que é o intuito dessa normativa, dessa portaria, que é a portaria 467 desse ano? É trazer acesso à saúde em casos que não são sei lá, de coronavírus, né, para também não sobrecarregar os hospitais que devem estar aí recebendo esses doentes e também evitar aglomeração de pessoas e contato físico, né? Então, essa portaria do Ministério da Saúde, ela não trata apenas para diagnosticar coronavírus, tá? Ele dá acesso à saúde em qualquer caso, né, do médico, mas, gente, tem que observar que mesmo que tenha sido autorizado, esse método, ele tem as suas restrições. Às vezes o paciente está na casa dele, não tem como fazer um exame, não tem como, sabe? Às vezes é uma ferida que tinha que, sei lá, sentir o cheiro, sei lá, ver de forma mais, né, absoluta, assim, as coisas não é possível. Então, não é uma coisa assim, que abrange tudo, obviamente ele é limitado, é uma ferramenta limitada. Não é que liberou geral, né? Tipo, beleza, todo mundo pode consultar pela internet. Tem restrições, né? Tem regras a serem critérios, feitas. Isso. Critérios, né? Desde que sigam os critérios todos, né? Isso aí você me mandou também, né? Um documento falando da telemedicina.
E eu posso postar também, se você permitir, eu posto Pode. aí no Instagram para as pessoas verem como é que está a documentação para a telemedicina. Eu vi pessoas perguntando aqui, eu tenho dificuldade de cobrar, a Regina perguntou, Regina que é fono, inclusive vai ter uma live com ela, comigo essa semana sobre a amamentação. Uhum. Ela falou, eu tenho dificuldade de cobrar online, né? Na verdade, a minha opinião é a seguinte, se você está usando o mesmo tempo que você usaria para consulta, tendo a mesma responsabilidade que você teria se fosse presencial, a cobrança é a mesma coisa, não muda nada em termos de cobrança de atendimento, porque isso é uma troca que as pessoas fazem, então essa é a pergunta para mim, é legal, é legalizado a cobrança de atendimento pela telemedicina, né, Valério? É um direito dado pelo... Uhum, O médico tem direito de cobrar honorários pelo Código de Ética Médica. Obviamente, se ele está uhum, prestando serviço em 15, 20 minutos, não sei quanto que vai ser as consultas, isso não fala tempo, fala questão de honorário, né? uhum, Então, ele tem direito, prestou o serviço, ele tem direito. Então, por exemplo, se for de uhum, forma particular, essa consulta, ele vai cobrar, e isso é totalmente ético, é um direito dele. Agora, se uhum, for questão de plano de saúde, os planos de saúde ainda não regulamentaram isso de forma específica. Então, o que eu uhum, acredito que tem que ser feito de forma individual? Ligar, uhum, verificar como é que pode ser cobrado, sei lá, se tem como fazer como é que está sendo o critério de cada plano, certo? Para uhum, poder cobrar uhum, pelo plano. Então, isso é uhum. possível, tá? Particular, perfeito, só cobra, mas aí, pelo dever de informação, esse médico tem que informar exatamente o valor da consulta e tudo mais, entende? Se não for pelo plano, por Uhum, exemplo. Se for pelo plano, já combina antes com o plano de saúde, entra em contato para saber como é que vai ficar essa burocracia. Então, uhum, a telemedicina, ela tem que cumprir alguns critérios. Por exemplo, o sigilo, a proteção de dados, né? Não é sendo feito de qualquer forma, né? E também tem uhum, que tomar o cuidado de anotar tudo aquilo que for relatado. Por exemplo, às vezes o paciente manda foto, sei lá, tá com um negócio no olho, né? Manda foto, não sei o quê. Tudo isso é sigiloso, gente. Não é porque está na internet que perdeu o sigilo, tá? Então, tudo isso uhum, tem que ser submetido a prontuário clínico, as uhum, anotações com data, hora, qual que foi o meio de comunicação, e isso vai tudo para uhum, prontuário clínico, tá? Não uhum. deixar com anotação do CRM do médico, enfim, tudo isso. Tá. Estão citando aqui que o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, já liberou, assim como eu sei que o de nutrição também já liberou, de psicologia já liberou, e agora estão falando esse do Conselho Federal de Medicina, tem esses critérios a serem utilizados, né, que eu vou postar. Quem quiser entra depois no meu feed aí no Instagram, que eu vou colocar o print do que a Valéria me mandou, e procura a Valéria também no Instagram Pode dela, que colocar. você, né, e tem o site dela lá também, para vocês procurarem informações relacionadas a isso e as leis e tudo mais. Tá no Bom, meu a gente tá link da quase. bio lá, os informativos também, tá? Se Isso, alguém a gente quiser tá. já clicar, acessar agora, tá no meu link aí do meu perfil, pode clicar e acessar, tem os informativos. Legal. Aqui em cima tem a bolinha aqui, fica duas bolinhas aqui das pessoas que estão falando na live. Se vocês clicarem aí, vocês vão ver que dá para entrar tanto no Instagram meu quanto no dela, e aí pode segui-la e procurar as informações através do dela também. Então a gente está quase chegando no final já, faltam 2 minutos, mas só uma questão, estão falando para deixar salva a live ela funciona assim, ela fica 24 horas salva aqui no Instagram, então fica até às 17 de amanhã, quem quiser assistir de novo, mandar para outras pessoas, assista, e depois ela fica salva na íntegra no meu canal do YouTube, que é Braulio Zorzella Obstetra, está lá no YouTube, depois vocês podem acessar por lá, ah, vocês vão encontrar esse caminho por lá. Certo? Bom, Valéria, eu te agradeço muito pela disponibilidade, por ter conseguido trocar de ontem para hoje, né, a presença aqui comigo, e estar num domingo aí, né, todos nós. Você, pelo visto, não para de trabalhar nunca, trabalha todo dia também, né? Assim como Todo eu. dia. Tem aquela coisa que as pessoas postam sextou, né? Posta aquele sextou e fala assim, esse negócio não serve para mim, gente. Eu não sei o que é sextou. Para mim, eu trabalho todo dia. Segundou. Sei lá o que Terçou. que é sextou, né? Para mim só serve quando fala feriou. Aí quando eu entrei de férias, aí, beleza, agora deu certo. Mas senão é sempre trabalhando mesmo, né? Bom, brigadão, Valéria. Muito Então, obrigada. o que você deixa de mensagem final aí para as mulheres gestantes em relação à doula e acompanhante no parto? Deixa uma mensagem final e daqui a pouco a live cai sozinha. Então, aproveita para falar logo. Se munem de informações, tá? Não abre mão dos seus direitos com base em
em polêmicas abstratas, em medos, né, esse medo coletivo, tá? Os direitos de vocês estão resguardados, e é muito importante falar que, mesmo as normas sanitárias e norteamentos sanitários que foram feitos, a gente tem um tratado internacional que o Brasil pactuou agora, esse ano, que fala que nenhum ato da sanitário vai violar direitos humanos. Nenhum ato sanitário, está no artigo 3º desse tratado, tá, inclusive eu acho que tá na nota do Nascer Direito, a gente colocou isso na nota do Nascer Direito, tá? A Lei 13.979 também cita esse tratado, e é importante que vocês saibam que nada pode violar esses direitos humanos, que inclusive é básico, ele é básico. Então, não deixe que isso viole vocês, busque seus direitos, busque informação, vai na Defensoria Pública, busque um advogado particular e, ó, legal, não baixe falta cabeça. 7 segundos, vai cair a live agora, 5 segundos. Muito obrigada, Braulio, pela oportunidade.